Eu gosto de me assistir, diferente do filme que eu faço. Não Eu vejo nossos filmes. Meu maior problema não fico... é nem isso. É porque como eu produzi o meu próprio conteúdo, eu tinha que editar os vídeos. E eu não suportava me ver editando. Eu não suportava me ver na tela. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer vídeo pro YouTube em que eu capturava a imagem do jogo e só a minha voz servia como análise, né? Deixava só o áudio. Mas mesmo assim não estava indo. E quando a gente retomou o contato com o podcast, com a ideia de produzir podcast ano passado, foi que, pra mim, eu percebi que o podcast é a melhor mídia para eu produzir conteúdo. Sim. Porque como eu não tenho um contato direto com a minha imagem, só com a minha voz, eu consigo falar melhor, consigo me comunicar melhor. Tu se solta mais fácil. Eu me solto mais facilmente pelo podcast. Então eu abracei a mídia de uma forma que hoje em dia é o principal meio de conteúdo que eu consumo, de cultura pop, de informações, até de bem-estar. Eu consumo vários tipos de podcast. O podcast é o que o YouTube era alguns anos atrás, né? Então tem podcast de tudo. E quanto mais nichado possível vai ter, entendeu? Tem podcast de notícia, tem podcast de fofoca, tem podcast sobre futebol, tem podcast sobre filosofia, tem podcast que é só uma pessoa falando mensagens positivas, tem podcast sobre o Nicolas Cage, abraço PJ, que é o idealizador desse podcast, que chama Nicolas, é só sobre o Nicolas Cage, cada episódio é sobre um filme, tem sobre quadrinhos, enfim, tem sobre tudo. Então, é impossível que uma pessoa procure um podcast que ela goste e não encontre. É muito difícil. Tem absolutamente todos os gostos, assim. Sim. E quando a gente teve a ideia de retomar o podcast, que a gente começou a pensar nisso, né? Como conteúdo a ser produzido, o Elvio tinha a ideia de fazer um podcast sobre cinema, né? Que não é só mais um plano de sequência. Só o mais plano de sequência ia ser um quadro dentro desse podcast, que não aconteceu, que era o assunto é cinema, né? O outro podcast era um nome provisório, era esse. E dentro desse podcast ia ter esse quadro, só mais um plano de sequência. E como a gente estava na ideia de produzir conteúdo, eu falei assim, beleza, já vai ter um podcast sobre cinema, eu quero fazer um podcast sobre jogos. Aí a gente penou, né, pra achar um nome, né, porque é muito difícil você batizar as coisas na internet, é muito complicado. Porque você pensa no nome massa, você vai lá pesquisar, já existe pelo menos umas três. Podcast de games é o que mais tem, assim, então... Aí a gente foi também pesquisando. Tem essa resistência que tinha que superar. A gente foi pesquisando os nomes e tal, aí a gente conseguiu chegar num consenso que foi o Memory One, que é um podcast sobre... nostalgia, jogos e a relação das pessoas com os jogos. Então, não necessariamente a gente fala nesse podcast sobre uma análise de um jogo específico, né? Mas a gente fala da relação pessoal que a gente tem com o jogo. Então, se for um jogo que eu gosto muito, a gente fala como a gente conheceu o jogo, como é que esse jogo influenciou a nossa vida de alguma forma. E o que você aprendeu. O que você aprendeu, como você se emocionou. A gente gravou um episódio do Memory One ontem. E foi muito engraçado porque a gente tinha 4 pessoas na bancada que os 4 gostaram do jogo. E parecia uma competição para saber quem tinha gostado mais. Eu me emocionei mais nessa parte. Não, me emocionei mais naquela. E a gente foi falando isso e é muito legal produzir esse tipo de conteúdo. E ele, diferente do Só Mais Um Plano de Sequência, que é quase um podcast semanal, né? Esse é um podcast mensal, porque eu pauto mais a questão do conteúdo que a gente vai abordar. Eu tento ver, por exemplo, algum jogo comemorativo, vai fazer tantos anos de lançamento, então eu tento pautar em cima disso, e isso requer um tempo, né? Como o YouTube também você requer uma pesquisa, uma preparação, tudo isso. Então não tem como fazer com uma frequência menor, então a gente mantém ele num sentido mais mensal mesmo. Até porque também é sobre jogos, às vezes ele tem que passar um tempo jogando o jogo também, para poder falar sobre ele, rejogando o jogo. Então tem... Opa. E nisso devia fazer sobre som de jogo, eventualmente. Não, mas aí a gente chega já lá, porque eu planejo começar me especializar nessa área de desenvolvimento de jogos, e eu queria muito ir para essa área do som nos jogos.